Então podemos dar início à nossa aula de hoje. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, a esse workshop, um oferecimento do curso de formação em Yoga e Meditação de 2 escolas chamadas Budi Yoga e Centro Pineal. E esse workshop é uma introdução e, sobre a respiração, sobre os caminhos da respiração. Então, nós vamos falar um pouco sobre a respiração, tanto no âmbito do yoga, quanto no âmbito da fisiologia e da ciência também, né? Para a gente poder entender um pouquinho o nosso sistema interno, que é um dos mais importantes, né? É a primeira coisa que a gente faz na vida é tomar um gole de ar, e a última coisa é um sopro, né? E se finda a vida. Então, nós vivemos entre uma inalação e uma exalação. A nossa vida inteira se resume entre esses 2 processos, né. Então, nada mais justo que a gente aprender caminhos sobre a nossa respiração. Então, né, esse workshop é para a gente trabalhar um pouquinho mais aprofundado questões muito básicas. A respiração é algo que a gente está muito acostumado a realizar. Mas daí vem a grande pergunta, né? A gente sabe mesmo como respirar? Então, essa é uma boa pergunta a ser realizada, porque os caminhos da respiração são múltiplos e a gente pode trabalhar de maneiras bem mais aprofundadas do que somos ensinados. Na verdade, não somos ensinados a nada com relação à respiração, né? Então vamos começar. Começamos com um ato simples, um gesto simples. Vamos só esticar os nossos braços aqui, espreguiça, joga a mão lá para cima, abre o peito, inspira bem profundo, exala, pende um pouquinho para o lado, vem para o lado, inspira e joga lá para o centro, abre o peito, exala, vem lá para o outro lado. Inspira, abre bem. Exala e solta os braços, desce as mãos, solta a tua cabeça, faz um pêndulo com o queixo para um lado e para o outro, solta teu pescoço, não tenha nenhuma dor para essa prática. Se você sentir algum desconforto na postura que você está, muda de postura, senta confortável. Joga a cabeça lá atrás, estica o pescoço, inspira bem profundo. E exala, voltando com a cabeça paralela ao chão. Muito bem. Ergue teus ombros lá em cima, inspira. Exala e solta. Mais uma vez, inspira. Exala, solta. Bom demais. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, tá? Eu já tinha dado um confere aqui com o Iago me ajudando. Eu acho que vai estar tudo ok. Qualquer coisa, se vocês não me enxergarem ou tiver algum problema, vocês me avisam, tá? Então, eu vou dar um share aqui. Beleza? E então, creio que vocês estão me vendo, né? Estão me vendo e estão vendo a telinha aqui do ladinho, né? Show de bola. Então, beleza. Começamos com a apresentação, né? Meu nome é Felipe, para quem não me conhece. Eu sou instrutor de yoga. Yoga e meditação, às vezes, no próprio texto do curso, a gente separou yoga e meditação, mas para umas pessoas poderem olhar e entenderem como algo diferente, mas daí a gente desconstrói isso, porque yoga é meditação, então não há diferenciações. As pessoas estão acostumadas a ver as posturas e tal, mas as posturas fazem parte da meditação. É meditação também, tá? Então, eu sou instrutor de yoga, sou também músico, músico amador, gosto de tocar, gosto da música e sinto que a música, a vibração é um canal também, que a gente tanto fala sobre energia, sobre canais, sobre transmissão, e a música, a arte, por assim dizer,
ela é um canal maravilhoso para isso. Então eu também sou super ligado com a arte, super ligado com a ciência, adoro estudar, adoro trazer, elementos, compreensão do que existiu no passado com o que existe no presente. E esse é uma das bases fundamentais do nosso curso, que é a união do passado com o futuro, né. A gente quer juntar isso, porque, afinal de contas, nós vivemos nesse presente, né, o presente é agora. Então tem certas coisas do passado que a gente tem que reestruturar, coisas como o patriarcado, coisas, né, coisas que a gente precisa falar, precisa trabalhar, porque afinal de contas esse foi um mundo inclusive muito machista no passado, mas não vou entrar nesse assunto agora. A ideia é o seguinte, vamos iniciar com essa apresentação e eu agradeço demais a presença de cada um e cada uma que está aqui vendo agora ou vendo na posteridade. É uma alegria poder passar esses conhecimentos, é uma honra poder estar aqui. Então começamos com a pergunta básica que estava lá nos flyers. Você sabe mesmo como respirar? Né? Você sabe mesmo como, como que funciona a sua respiração? Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, senta, se encaixa, e escolhe uma posição onde seu corpo fique neutro, tá? Neutralidade. Então, não fica assim, ou não fica super esticado, fica neutro, sentado em uma cadeira ou ao chão, direto ao chão, esteja uma postura mais neutra. E agora você fecha seus olhos e vai apenas respirar. Eu não vou orientar nada, não vou dizer como vocês têm que respirar. Eu quero que vocês tomem esse minuto de início de prática, fechando seus olhos e respirando. Tenta apenas respirar sem botar a sua atenção e modular a respiração. Apenas respire. Agora eu pergunto a vocês, quando eu orientei apenas respire, você respirou pelo nariz ou pela boca? Você respirou com profundidade ou respirou um pouquinho mais raso? Você respirou mais por cima ou mais por baixo? Não precisamos trazer as respostas aqui agora, mas fica como um entendimento. Como que é a minha respiração base? Tá? Isso é fundamental, porque o que que nós queremos com esse workshop ou com os ensinos sobre a respiração? Que vocês aprendam e encontrem uma maneira de, em repouso, tua respiração será mais eficiente possível. Tá? Aprender como trabalhar com eficiência a sua respiração. E é isso que nós vamos trabalhar aqui nos próximos momentos, tá? Então, seguimos. Acho que não sei se isso aqui está na frente de vocês, deixa eu ver. Espero que não esteja do ladinho. Primeira coisa que a gente vai falar aqui, a primeira pergunta que eu fiz, né? Vocês respiraram pelo nariz ou pela boca? Então, se a resposta foi respirei pela boca, ou se você sabe que em algum momento do seu dia você respira pela boca, tem gente que acaba respirando muito pela boca, principalmente quem tem algum desvio de septo, quem tem algum problema de rinite, né, que também ajuda a ficar trancado o nariz e as pessoas acabam respirando muito pela boca. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui, em vias de regra, é
tente respirar pelo nariz, o máximo possível. Então, o máximo que você puder, respire pelas narinas. Por quê? Porque as narinas umidificam e filtram o ar. Os pelinhos que a gente tem aqui nas narinas, eles se estendem por um longo canal, uma tubulação bem longa lá para dentro. Então, esses pelinhos ajudam a filtrar o ar. Então, imagine quantas partículas de poeira, pólen não estão pairando no ar que você respira, principalmente quem mora em grandes centros, em grandes cidades, que, puxa, dependendo do lugar que você mora, é realmente muito pó, né? Carros, etc. Então, a respiração pelo nariz ela é fundamental, por alguns motivos além desses motivos também. Respirar pela boca, já é comprovado que os principais alterações na dentição, os dentes entortam com a gente respirando pela boca. Muda-se a concavidade bucal quando você respira pela boca. Aumenta a probabilidade de infecções na garganta quando você respira pela boca. Então, às vezes, a gente tem problema de garganta, uma garganta seca, e você pode ter certeza que um dos fatores principais é a respiração bucal. Cárie, né? Pergunte para o seu dentista. Respirar pela boca aumenta a probabilidade de você adquirir cáries no dente. Então, entorta os dentes, aumenta a pressão arterial, piora teu sono. Então, tem vários fatores, vários porquês de não respirar pela boca. Então, assim, uma dica, já vai a primeira dica aí. Se você não respira pela boca de dia, mas sente que respira à noite, às vezes vai dormir, a gente abre a boca, aí tem a apneia do sono, a gente acaba roncando, né? É bem comum. Tem uma técnica muito interessante que é pegar uma fita adesiva, um durex, famoso durex, e colocar na boca aqui, ó, no meio da boca. Você tampa aqui e vai dormir. Você ainda consegue respirar pelas laterais, se você sentir muita agonia. Mas a ideia é que a boca não caia durante o sono e você acabe respirando pela boca. Então ela fica suspensa e você acaba respirando pelo nariz durante a noite. Então, isso é uma técnica bem interessante caso você tenha esse problema ou se você conhece alguém que tem esse problema. Todo mundo conhece alguém que ronca de noite, que tem problema de apneia do sono. Experimenta passar essa técnica para a pessoa. Outra coisa interessante de falar aqui sobre a respiração nasal é que respirar pelo nariz ajuda a produzir um gás chamado óxido nítrico. O óxido nítrico ele é um vasodilatador. Então, vasodilatação é o ato dos vasos capilares sanguíneos se expandirem, se aumentar o tamanho. E isso dentro na questão do nariz ajuda você a respirar melhor. Então, produção de óxido nítrico no corpo ajuda você a liberar o nariz trancado, que às vezes é o grande problema, né? Ah, meu nariz vive trancado e tal. Então, essa produção de óxido nítrico ajuda a liberar o nariz. E como que a gente faz para produzir óxido nítrico no corpo? Existem algumas maneiras de a gente realizar. Eu vou passar uma delas aqui e vamos fazer o nosso primeiro exercício de hoje. Aliás, o segundo, né? O primeiro foi apenas observar a respiração. Vai fazer assim, ó. Primeiro, eu quero que vocês observem se as suas narinas estão trancadas. Tampa a narina direita e inspira e exala pela esquerda. A minha tá mais ou menos. Inspira e exala pela direita. Tá melhor a minha. Então, aqui, para a gente, um exercício simples. Se você acorda de manhã e faz esse teste, percebe se suas narinas estão trancadas, a gente faz esse exercício aqui, ó. Vamos todo mundo junto. Você vai inspirar, trancar a narina, você pode trancar, fechar com o dedo e o polegar, e a gente vai fazer 10 subidas e descidas de cabeça. 10 vezes. E daí vai voltar. Então vamos todo mundo aqui, ó. Tampa a tua narina, inspira profundo, aliás, inspira profundo, segura o ar nos pulmões. Tampa a tua narina. Sobe e desce a cabeça. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Exala. Inspira natural, exala. O ideal é que a gente faça de 3 a 5 vezes esse exercício, tá? Para a gente não tomar tanto tempo da aula de hoje, vou só demonstrar e você vai fazer esses testes quando o seu nariz estiver trancado, tá? Outras maneiras da gente destrancar o nariz, já entrando nesse assunto, além da produção de óxido nítrico, são massagens em alguns pontos específicos do corpo. Um dos pontos é aqui, ó. Existe a concavidade dos olhos. Próximo do nariz, subindo para a sobrancelha, você vai passar o dedo e vai ter uma leve, um leve buraquinho, assim. Você vai colocar teu dedo aqui, ó, e vai massagear essa região. Essa região aqui ajuda a destrancar a sua narina, ajuda a diminuir a produção de muco, destrancar a sua narina. Aqui é um ponto. Outro ponto é aqui. Você faz esse movimento para fora. Esse movimento para fora. Todos os exercícios que a gente faz, eu brinco com a galera que se você toma uma medicação, do ato de você tomar até fazer efeito leva alguns minutos, mas você não precisa fazer nada. Respiratórios, pranayamas, exercícios de limpeza é parecido, só que você vai ficar o tempo que o remédio levaria para fazer de efeito, você vai ficar praticando. Então não é fazer uma vez. Você faz uns 3 minutos, 5 minutos de exercício. Insista no exercício, porque é isso que vai fazer dar certo. Às vezes a gente vai lá, e dei uma massageadinha aqui, não funcionou. Não, faz com calma, faz uma massagem calma, faz uma massagem calma aqui também. Um terceiro ponto que nós temos, que também ajuda a destrancar a narina, é aqui, ó. Polegares, vocês vão colocar, primeiro teste, olha que legal, tampa essa região aqui, ó, essa região com o nariz, sem encostar na narina, ó, não estou encostando com a narina, e perceba, olha como tranca o nariz, tampa aqui, ó, e tenta respirar, trancou meu nariz, ó, principalmente com o dedo aqui, ó, nessa região aqui. O nariz tranca. Aqui você tranca o nariz. Então, se você pressionar esses pontos e ficar pressionando por algum tempo, claro, vai trancar seu nariz, você vai soltar, aliviar, inspirar, exalar, faz mais um pouquinho. Esse é um ponto também muito interessante, muito legal de você trabalhar para poder destrancar as narinas. Então, já temos 3 pontos legais para trabalhar: aqui, aqui e aqui. E o exercício de fazer isso aqui para destrancar a narina, liberando o óxido nítrico. Já temos algumas dicas bem legais aqui para os dias que o nariz está trancado, né? Salvo exceções, obviamente, que quem tem desvio de septo, quem tem, ou então está num processo de infecção, né? Alguma gripe que está com muita coriza, obviamente que os resultados minimizam, né? Não funciona tão bem assim quando a gente está muito carregado, mas em vias de regra são exercícios que funcionam na sua grande maioria do tempo, tá? Outra coisa interessante que eu vou falar sobre as narinas, aí já entramos no campo do yoga, né? A gente está mais no campo da ciência, campo médico, por assim dizer, e agora a gente vai entrar no campo do yoga. Eu coloquei aqui 2 nomes, Ida e Pingala. Então, o que é Ida e o que é Pingala? Na tradição do yoga, nós possuímos canais energéticos. Canais energéticos são capilares que envolvem o seu corpo, porém, esses capilares não são visíveis, eles não são os capilares sanguíneos, eles são chamados de nadis. E existem 72 mil nadis ao redor do corpo, então são vários capilares, por onde circula algo que nós chamamos de prana. Então, esse é um conceito bem legal. Prana é a energia vital que dá a vida, que anima
né? As coisas são animadas, né? O desenho animado, né? Que se move. Então, o que se move, o que se demonstra, o que se transforma, está sobre o panorama, sobre a influência de prana. Prana é a energia que dá a vida. Quando a gente está aceso a essa vida, estamos com prana. Tá? E o prana é a energia que a gente trabalha na prática de yoga para poder trabalhar limpeza, reenergização, descristalização de padrões no corpo. Repara que o nosso corpo ele é um conjunto de aglomerados. À medida que a vida vai passando, a gente vai ou se fechando ou se abrindo para se proteger. Então, todos esses reflexos no corpo são couraças, por assim dizer, né? Quando a gente trabalha com o yoga, a gente vai fazer um trabalho prânico de energização, a gente vai limpar, energizar, trabalhar com curas, mas aí é um outro assunto, tá? Não vou entrar dentro dessa parte mais profunda. O que nós queremos trabalhar aqui hoje é entender que o prana circula pelo teu corpo e existem 3 canais principais por onde ele circula e é onde nós podemos ter a maestria e o comando sobre esse prana. Então, o prana ele circula livre para o nosso corpo, porém, nós podemos e devemos trabalhá-lo com eficiência. Para que isso aconteça, existem os pranayamas. Prana é energia vital, yama, controle ou restrição ou modulação, ou seja, a gente aprende a modular esse prana, a jogar ele para partes do nosso corpo. E os 3 principais nadis, 3 principais canais, se chamam Ida, Pingala e Sushumna, que são as tuas 2 narinas e a coluna vertebral. Então, esses são os 3 canais principais do seu corpo que a gente mais estuda na prática de yoga. Ida e Pingala são, respectivamente, a narina esquerda, Ida, Pingala, a narina direita. Ida representa energia lunar, Pingala representa energia solar. Energia lunar, agora fazendo uma parafraseando com o nosso sistema físico, seria o sistema nervoso parasimpático. Energia solar, Pingala, sistema nervoso simpático. E esses 2 sistemas são o quê? Um deles vai trabalhar com recolhimento, produção de melatonina para você dormir, para recolher, fazer digestão, estados de calma, estados de serenidade. Em contrapartida, o outro sistema solar é energias de ação, de vitalidade, de força, trabalhar, é o que você precisa para tocar o teu dia. Então, uma energia para tocar o dia, outra energia para tocar a noite, para você dormir, para você relaxar, para você fazer digestões. O ideal é que nós tenhamos as 2 narinas livres para que a gente tenha bem equilibrado e harmonizado as 2 energias, para que a gente possa acessar o relaxamento quando necessário. Qual que é o grande problema da nossa modernidade? Não é que nós somos estressados e o problema é o estresse. O estresse é uma função natural, ele está ligado com o Pingala, ele está ligado com o fogo, com o sol, com a ativação. A questão é que nós não conseguimos mais desligar o sol. O sol fica ligado o tempo inteiro, é o sol da meia-noite, por causa do nosso sistema, o jeito que a gente vive, né? A gente vive trabalhando bastante, com muitas preocupações. Hoje em dia, com o agravante das telas, né? A gente tem 2 vidas, uma vida fora, uma vida dentro das telas, sempre, sempre com um sol, né? Na nossa frente, sempre ativando, sempre ativando. E nessa, os sistemas de desativação do corpo, de relaxamento, acabam entrando em defasagem. E aí rola uma coisa chamada estresse crônico. Esse que é o problema, o crônico, a palavra crônico. Então, no yoga e na própria respiração, aí agora eu vou aprofundar, na própria respiração, a gente tem a chave, a regulação para esses 2 sistemas. Ida e Pingala, quando bem trabalhados, quando você aprende isso que eu estou falando aqui na prática, e você faz os exercícios e sente no teu corpo, você ganha um controle remoto
Você ganha um controle remoto das suas emoções. Você começa a otimizar a sua vida com base em algo muito simples, que é a sua respiração. Então, eu vou falar mais daqui para frente, mais para frente a gente vai fazer exercícios, então aguarda aí que a gente vai trabalhar ida e pingala, a gente vai viver isso no corpo, mas antes a gente tem que falar sobre mais algumas coisas, aqui é só um panorama inicial. Então, damos sequência sobre as dimensões da respiração. Existem 3 dimensões de respiração, existem 3 lugares aonde a sua respiração acontece. A sua respiração, acontece na parte alta, clavículas e parte alta do peito, na parte média intercostal, na região média das clavículas, e na parte baixa diafragmática, a parte mais baixa do seu corpo. Então aqui nessa região existe um músculo chamado diafragma, que ele divide a parte de baixo do teu corpo com a parte de cima. Então tem uma divisão aqui, que é esse músculo enorme que está aqui dividindo. Ele é um dos principais músculos para a respiração, da respiração. Então a gente vai falar e vai trabalhar ele demais. Inclusive quem for fazer o curso com a gente, esse é um tópico que a gente trabalha muito. A gente quer que vocês desbloqueiem o diafragma de vocês para poder utilizá-lo na respiração. Muitos de nós têm esse músculo travado. E tem outras relações que eu posso falar depois sobre ele, que não envolvem a respiração, envolvem as pernas. Então, o corpo ele é uma caixinha de surpresas, né? Mas voltando aqui à nossa respiração alta, média e baixa, quando nós estamos, por exemplo, numa situação, vou trazer um exemplo. Você tem uma demanda, sei lá, do seu trabalho, você tem que resolver ela rapidamente e você está sem tempo para resolvê-la. A primeira coisa que acontece desperta esse sistema de luta e fuga, sistema simpático. Você quer e você precisa resolver. E aí, então, a sua respiração começa a sintonizar com o seu estado mental. E o que acontece? Ela fica alta. Você respira mais por essa região. Então, provavelmente você já deve ter se sentido com falta de ar, com insuficiência de ar em algum momento de ansiedade. E aí a gente respira mais rápido e mais alto. Então, você respira aqui. E vamos fazer esse exercício agora. Eu quero que vocês tragam as mãos aqui na parte alta da clavícula. Não vamos fazer muitas vezes, porque só da gente simular essa respiração, você já vai perceber que a tua mente já começa a ficar um pouquinho mais acelerada. Então a gente vai fazer algumas poucas respirações, mas eu gostaria que vocês respirassem como se vocês estivessem, sei lá, dado uma corrida, que daí às vezes o corpo fica mais precisando de mais ar, ou às vezes numa discussão calorosa que a gente respira mais alto. Simula isso agora e tenta respirar só por essa parte aqui, ó, uns 5 vezes. Pode parar. Repara que quando a gente respira aqui por cima, já quase dá uma tontura, né? Vocês agora estão calmos, prestando atenção na tela, prestando atenção na aula, então vocês não estão ansiosos. Mas aí a gente respira dessa forma, você já percebe, nossa, minha mente já começa a entrar num lugar mais ansioso. E se eu falar para vocês que a maioria de nós respira dessa forma, todos os dias, a maior parte do tempo. Então, né, veja o quanto é preocupante, o quanto nós já vivemos nesse estado acelerado. E aqui eu estou falando dos porquês que nós temos ansiedade crônica. Começa na nossa respiração. Então, agora, a parte média, uma parte das nossas respirações, uma a cada 500 respirações, você começa a respirar um pouco mais profundo, porque é natural, o teu corpo quer, ele precisa respirar mais profundo. Então, sem você perceber, de vez em quando você respira mais profundo. Então, não é uma novidade, você nunca respirou pela parte baixa, você respirou pela parte baixa sim. Só que não é muito comum, a gente não usa isso muito.
Então agora é a parte média, intercostal. Intercostal porque tem as costelas aqui do lado. E como que a gente vai perceber essa respiração intercostal? Vamos fazer um exercício que é esse aqui, ó. Vocês vão juntar as pontas dos dedos médios e você vai trazer a palma da mão mais aqui na costela. E os dedos, o dedo médio encostado um no outro aqui. Agora começam os exercícios que a gente não está acostumado a realizar. Você vai tentar, é, você vai tentar inspirar e na inspiração você vai tentar afastar os dedos. Ó, meu dedo. Inspirei. Exala, o dedo fecha. Inspira, tenta afastar os dedos, nem que seja 1 milímetro. Exala, fecha. Mais uma vez. Mais uma vez. Pode descer sua mão. Se você não sentiu, não conseguiu fazer, não tem problema. É muito comum, porque esse é um exercício que a gente não está acostumado a realizar, né? Possivelmente é a primeira vez que você experimenta fazer esse exercício. Mas é um exercício de conscientização corporal. Então, a gente aprende sobre o nosso corpo através da prática, praticando o corpo. Então, é aqui a gente está praticando e entender, puxa, mas como assim a respiração vem para a costela? Não estou entendendo. É realmente, se você for tentar entender com a tua mente, só com a mente você não vai conseguir. A ideia é você entender com o corpo, com a mecânica do corpo. Então, dando sequência, existe a parte baixa, diafragmática, que a gente também quer trabalhar. Uma coisa que eu já vou falar já, a respiração deveria acontecer sempre de uma maneira completa, ou pelo menos na grande maioria das vezes, salvo, né, você está fazendo atividade física e tal, em repouso, a ideia é que você respire da parte baixa, média e alta. A gente quer usar as 3 dimensões da respiração. A gente está dividindo aqui para aprender a ter consciência corporal disso. Mas a ideia é a gente respirar com as 3 partes. Então, a parte baixa, você vai trazer a mão na barriga agora, na boca do estômago, e você vai forçar, não forçar para doer, mas você vai fazer uma força para, na hora de inalar, puxar o ar, você expande a tua barriga, tenta sentir a barriga expandindo. Então, traz a mão na barriga aqui, ó, inspira e tenta expandir a barriga. Exala e puxa a barriga para dentro, mas agora usa os músculos para fazer isso, não deixa natural porque vai ser muito difícil. Faz com a musculatura mesmo, inspira, expande, joga a barriga para frente. Exala, puxa a barriga para dentro. Faz mais uma vez, inspira, expande a barriga. E exala, põe a barriga para dentro. Às vezes é difícil, né? Pode vir a ser difícil, muito difícil num primeiro momento. Mas a gente tem como aprender isso de uma maneira fácil e rápida. Inclusive, para quem está no grupo, eu vou mandar para vocês um vídeo. Eu tenho um canal no YouTube e eu tenho um vídeo de um exercício para ser realizado todos os dias que você pode fazer para aprender essa respiração que nós vamos trabalhar agora, que se chama respiração iógica, ou respiração do yoga, ou respiração completa, ou até mesmo a respiração do vaso. Do vaso, por quê? Nós vamos usar as 3 dimensões. Quando você inala, então, o primeiro conceito que eu quero trazer para você. Quando você inala, vocês concordam comigo que, como se fosse um balão, os seus pulmões, quando você inala, eles enchem? Todo mundo concorda aí que isso é verdade, né? Quando você inala, teu pulmão enche. Quando você exala, teu pulmão fecha. Quando o pulmão enche, o que acontece com a sua roupa, por exemplo? Quando o pulmão enche, a roupa estica, o corpo estica, a pele estica. Quando você exala, a pele se comprime, o corpo se fecha. Então, imagine que você tem um balão dentro do corpo. Quando você inala, você enche esse balão.
Quando você exala, esse balão se fecha. Então, por que será que muitos de nós respiram ao contrário? Quando você inala, você puxa a barriga para dentro, quando você exala, você puxa a barriga para fora. Entende que é o contrário do que deveria acontecer? Quando você inala, a sua barriga vai para frente, mas não porque o ar vai para a barriga, mas sim porque o pulmão e o diafragma se expandem e o corpo cresce. Quando você exala, o corpo se fecha. Então, a respiração iógica, você inala e o ar vem na parte baixa, parte intercostal e parte alta. O corpo se expande. Quando você exala, assim como um vaso que se enche de baixo para cima, né? Quando você enche um vaso com água, primeiro a parte baixa do vaso enche, depois a parte média, depois a boca do vaso. Quando você quer esvaziar o vaso, como que ele esvazia? Ele esvazia de baixo para cima? Não, né? Ele esvazia de cima para baixo. E é a mesma coisa com a respiração. Então você inala de baixo para cima e exala de cima para baixo. Então agora o exercício para a gente praticar isso, você vai trazer uma mão na boca do estômago e a outra mais na parte alta do peito. Num primeiro momento vai ser bem mecânico e talvez você não consiga sentir, mas tenta refinar a tua percepção para os pequenos movimentos do corpo. Então você vai, deixa eu ver se de lado eu consigo mostrar melhor aqui para vocês. Vamos ver aqui, ó. Inalação de baixo para cima, exalação de cima para baixo. Deu para ver? Deu para ver? Legal. Então assim, de baixo para cima inala e exala de cima para baixo. Mão na barriga, na parte superior do peito. Vamos 3 respirações para a gente ter já essa experiência. Inspira e joga com a tua mente o ar lá para baixo, expande a barriga, expande o peito, expande a clavícula. Exala, sente a clavícula se fechando, as costelas se fechando e por último vem a barriga. Por último a barriga. Você pode fazer mecanicamente mesmo. Usa a consciência, mais uma vez, inspira, barriga, peito, costelas, clavícula, até a boca. Exala, de cima para baixo, barriga. Mais uma vez, inspira, barriga, peito, cabeça. Exala de cima, ó, o ombro abaixando, e daí vem a barriga. Muito bem. Desce suas mãos. Existe um exercício muito legal, como eu havia falado para vocês, eu vou mandar, e quem tiver interesse depois estiver assistindo na posteridade a aula gravada, eu posso mandar para vocês também. É um exercício que você faz deitados, então deitado fica bem mais fácil de você reparar isso. A gente coloca um livro ou qualquer objeto um pouquinho pesado na barriga e você vai fazer esse exercício de tentar barriga, peito. Eu digo cabeça, né, porque a gente vai até em cima e daí depois vai fazer essa onda. É uma onda, né? Ela sobe e ela desce, ela sobe e ela desce. Então essa onda a gente aprende a princípio forçando, né, tentando, igual uma musculatura mesmo, que a gente vai para academia e nos primeiros momentos é difícil, a gente não entende, sente dor, mas depois acaba se tornando natural. Porque a ideia é que não que você respire dessa forma completa 100% do tempo. Claro, vai ter atividade física, você vai subir uma montanha, às vezes você vai respirar pela boca, às vezes você vai estar falando bastante, vai estar respirando só pela boca. Mas em vias de regra, com o corpo em repouso, o ideal é que a gente respire dessa forma, né? Usando o diafragma. E eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão do diafragma agora. Por que que é legal usar o diafragma na respiração? Primeiramente porque ele é um principal músculo da respiração, ele auxilia na tua respiração, ele está 100% envolvido. Então imagine que aqui está teu diafragma, seus pulmões estão um em cada lado aqui. E seu coração está aqui, ó. Seu coração está a 1 polegada do teu diafragma.
Ele está ali, ó, fazendo movimento e ajudando no bater do coração. Então, o sistema respiratório e cardiovascular, eles estão interligados, eles são super interligados. Então, usar o diafragma é uma das maneiras de você favorecer o teu coração. Não somente a respiração, mas também o seu coração. Ele auxilia na circulação sanguínea, ele é uma bomba motora que você tem no teu corpo. Eu não tô com uma imagem aqui, mas se você pegar algum aplicativo de anatomia e olhar o diafragma de baixo para cima, então como se colocasse uma câmera no teu estômago e olhasse o diafragma por cima, você vai ver que tem uma película, um pedaço dele que é uma cartilagem, que ela é em formato de coração, gente. Ela é do coração do desenho, de desenho mesmo, é esse coração aqui. Então é até simbólico e bonito quando falam que é o nosso segundo coração, o diafragma. E até eu às vezes fico pirando assim, será que o símbolo do coração, eu até fui ver, né? Realmente não tem ligação, mas os primeiros estudos anatômicos, onde as pessoas, né, dissecavam os corpos e iam ver, eu fico imaginando quem viu aquilo, né? Esse primeiro coração ali, né, expressado dentro do nosso corpo, no nosso diafragma. Eu acho poético e bonito. E, né, pelo fato de ele estar trabalhando diretamente com o coração mesmo, né? Então, assim, o que mais que ele vai ajudar vocês? Ele colabora com a tua postura, um diafragma travado implica em uma pouca ou baixa mobilidade da sua postura. Então, quem tem o corpo muito para cá, muito assim, claro que tem uma questão da coluna, mas trabalhando o diafragma, você já melhora a tua postura. Trabalha o diafragma, você melhora a postura. Então, quando você respira melhor, a tua postura fica melhor. Olha que loucura. Quando você melhora a sua respiração, você melhora a postura do seu corpo. Outra coisa, existe uma relação deste músculo com um músculo chamado ilho-psoas. Este músculo ilho-psoas, ele está situado aqui, ó. Ele liga a tua coxa, a parte interna da coxa, com a tua lombar, lá atrás. Então, ele é os fios que ligam a parte alta do corpo das pernas. São os ligamentos da parte baixa com a parte alta. E o ilho-psoas, ele está ligado nas mesmas vértebras em que o diafragma está ligado. Olha que coincidência, que não é uma coincidência. E o que, que acontece? Quando você alonga o ilho-psoas, você favorece o teu diafragma, ou seja, alongar as pernas faz você respirar melhor. Durmam com essa. Olha só as intervenções que o corpo faz, né? Existe uma outra coisa também, que é uma previsibilidade de movimento, que está ligado com o seu diafragma e o assoalho pélvico. Tem estudos que indicam que o teu corpo tem uma sapiência anterior, você se antecede ao movimento, teu corpo já sabe o movimento que você vai fazer anteriormente ao movimento realizado, a partir do diafragma e do assoalho pélvico. Já parou para pensar que nós temos 3 assoalhos? Tem o assoalho pélvico, da base, o assoalho daqui e o céu da boca. Ambos dividem uma parte da outra. Aqui divide a boca do cérebro, aqui divide os órgãos de cima dos órgãos de baixo, e aqui divide as pernas dos órgãos de baixo. Então, são setorizações do corpo, e elas conversam, e elas se comunicam. O corpo é um órgão, é um organismo hiperinteligente. Não é o seu cérebro que é inteligente, o seu corpo é inteligente, entende? Então, quando a gente começa a trabalhar a respiração, olha a quantidade de coisa que eu estou falando. Você está falando sobre uma conscientização corporal completa e não apenas respiratória. Por isso que ela é tão efetiva, por isso que é tão importante trabalhar isso, por isso que seria tão legal se a gente pudesse ter esses ensinamentos na escola, por exemplo. Então, assim, uma terceira e última coisa que eu vou... Terceira, quarta, já não sei quantas que eu falei. A última coisa que eu vou falar sobre o diafragma aqui é a estimulação do nervo vago. Nervo vago, uma nervação que se origina aqui da parte posterior do cérebro, passa por dentro do teu corpo e o diafragma tem um buraquinho
por onde passa uma tubulação. Nessa tubulação está o nervo vago. O nervo vago passa. E o que o nervo vago faz? O nervo vago, ele dá o comando interno para os órgãos do seu corpo estarem em confluência com o sistema nervoso parasimpático, que é o que eu já falei ali anteriormente, que é o de relaxamento. Então, não é só você que se estressa, o teu fígado se estressa, o teu estômago se estressa, os teus rins se estressam. E eles funcionam com base nesses dois sistemas nervosos, simpático e parasimpático. Se os teus rins estão só trabalhando em sistema simpático, só fazendo filtragem, e nunca relaxam, você vai ter uma perda da função dele para a realização do que ele se propõe. Então, ele precisa estar também, os órgãos precisam dormir, né? Não é só você que dorme, teus órgãos precisam relaxar também. O nervo vago faz esse papel, ele orienta lá do teu cérebro, ele orienta os teus órgãos para que eles entrem em repouso. Até 100 anos atrás, a ciência não tinha nenhuma comprovação de que nós poderíamos fazer modulações nesses sistemas nervosos. Mas hoje a gente já tem a confirmação de que o trabalho com o diafragma estimula o nervo vago, que faz com que a função de relaxamento dos órgãos internos possa continuar ativa. Então, olha que legal. Se você trabalha teu diafragma, você estimula teu nervo vago, que favorece a estimulação dos órgãos internos para entrarem nesse estado mais relaxado, mais leve. Então, tudo conversa, né? Tudo faz papel. Olha como, né, eu precisava ter um slide só para falar do diafragma, porque olha quantas coisas interessantes nós falamos aqui em 5 minutos sobre um único órgão que passa despercebido a nós, né? A gente nem presta atenção que ele existe, mas olha como ele é importante, olha como a gente deveria prestar atenção sobre isso, né? Então, damos sequência ao nosso workshop, tá? Próximo tópico que a gente vai falar é sobre frequência respiratória. O que é a frequência respiratória? É o número de respirações que você faz por minuto. Número de respirações por minuto. Então, há um consenso de que de 12 a 20 respirações por minuto você tem uma respiração padrão básica normal, mundial, né? 12 a 20 respirações por minuto. Se você for ver, 12 respirações por minuto dá mais ou menos 10 a 12 respirações, dá, sei lá, acho que uns 10 segundos por respiração, não sei dizer agora, não consigo fazer esse cálculo agora. Mas, se você for parar para pensar, é bastante coisa. 20 respirações por minuto, você está respirando um pouquinho mais rápido, né? Está num lugar mais acelerado. Então, essa variação de 12 a 20 tem a ver com as variações do teu dia. Então, tem hora do teu dia que você está mais acelerado. Ou, às vezes, você pratica atividade física, óbvio que você vai respirar com mais intensidade, né? Não queremos trazer isso, assim, para todas as situações da vida, né? Não são todas as situações da vida que a gente respira pouco, por assim dizer. Então, tem respirações que a gente precisa respirar mais rápido mesmo, ou uma respiração mais alta, porque é o que o corpo está exigindo ali no momento. Mas, em repouso, então, quando você estiver lá estudando, ou em trabalho que não está te promovendo nenhum estresse, está relaxado, o ideal é que a gente respire entre 5 a 6 respirações por minuto. Isso já é bem menos, né? Já é uma boa redução. E quanto que nós temos que respirar, como que a gente tem que pensar para poder respirar de 5 a 6 respirações por minuto? Tem uma contagem. Você pode contar até 6 para inalar e até 6 para exalar. Vamos ver se a gente consegue? O detalhe aqui, para exalar, é fácil fazer em 6 segundos. Você vai controlando, você controla na garganta, você vai controlando e rola. Mas para inalar, o que eu percebo é muito comum que as pessoas façam assim. Não precisa, gente. Não precisa forçar essa região ou a garganta para você puxar o ar.
só deixa o ar entrar. Olha só como é uma atitude hiper simples, mas que quando eu falo isso para vocês e agora provavelmente você está tentando, é muito difícil. É muito difícil deixar só o ar entrar. Você fica: "Nossa, mas eu tenho que dar uma forçadinha, senão ele não vem", né. Mas aí a gente vai aprendendo a usar esses músculos, o diafragma e tal, para poder fazer isso de uma maneira suave, tá. Vamos fazer 3 respirações aqui, onde nós vamos testar essa questão dos 6 segundos. Eu vou dar o tempo para vocês, eu gostaria que vocês então já juntassem o exercício 1 com o exercício 2. O exercício 1 foi o exercício lá de baixo para cima, certo? Então a gente vai tentar fazer isso em 6 segundos inalando e isso 6 segundos exalando, tá? Então se prepara, solta o ar dos pulmões e agora junto comigo aqui, com calma, inala em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Última vez, inspira devagar. 2, 3, 4, 5, 6. Exala. 2, 3, 4, 5, 6. Inspira devagar. Exala. Devagarinho pode abrir os olhos. Então, assim, cada corpo é diferente um do outro. Eu não posso dar certeza que agora você está mais calma ou mais calmo. Mas, em vias de regra e à medida que a gente vai treinando essas coisas, essa respiração, simplesmente essa respiração já é o suficiente para acalmar teu corpo. Já é o suficiente para diminuir a frequência e ativar, digamos, o sistema nervoso parasimpático. Então é simples, é só respirar. Tudo que eu vou falar aqui, a gente vai dar rodeios, 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 e eu vou falar assim, gente, mas é simples, é só respirar com calma. É só respirar devagar, é só respirar fazendo, que chamam de respiração, se não me engano é LSD, long, slow and deep, longa, lenta e profunda, né. Essas são as respirações que mais são efetivas e que a gente não precisa dar rodeios, é só fazer isso. Então, legal, já aprendemos mais alguma coisa aqui sobre a nossa respiração. Respiração e ansiedade, né? A gente já falou um pouquinho sobre o que é ansiedade, né? Como que a ansiedade né? O que é, né? Que na verdade não é um problema, o estresse não é exatamente um problema. O problema é um estresse crônico e o estresse crônico gera essa doença que é a ansiedade, né? A ansiedade crônica também. Então, existe uma bioquímica dessa ansiedade, que há uma liberação de alguns hormônios, um hormônio chamado cortisol e o outro chamado noradrenalina. Esses hormônios, eles vão acelerar o teu corpo e existe uma redução de neurotransmissores inibitórios, que são neurotransmissores que estão ali para relaxar o teu corpo, como um chamado GABA e a serotonina também. A serotonina a gente libera, por exemplo, fazendo exercício físico, né? Então, por isso que o exercício físico é muito legal de fazer para melhorar a questão da ansiedade e do estresse, porque há essa regulação desses neurotransmissores inibitórios. Eles inibem o quê? A liberação do cortisol, a liberação da noradrenalina, e eles trabalham dentro de uma função neurológica no cerne do problema, né? No cerne do problema. Então, como que a gente faz para poder trabalhar essa bioquímica, a bioquímica da ansiedade? Através da respiração, através de exercício físico, através de uma boa noite de sono, através de hidratação correta, né? Beber água, são coisas assim, é bem interessante a gente falar sobre o óbvio, né?
É bem legal, porque daí a gente se percebe, nossa, olha só como nós vivemos em uma sociedade que está adoecida, e adoecida da natureza de nós mesmos. Porque o que eu estou falando aqui não é algo fora, não é algo novo, não é algo moderno. São as coisas mais básicas possíveis, que é respirar com calma, dormir bem, praticar exercício físico. Então, tudo isso vai colaborar de uma forma integral. Então, o estresse, ele é multifatorial. Existem vários fatores para que o estresse crônico aconteça nas suas vidas. E aí eu venho com uma fala para vocês sobre potência, né? O que lhe traz potência e o que lhe tira a potência na sua vida? Então fica como uma reflexão, né? Eu estou falando sobre técnicas e coisas que a gente pode usar, mas é fundamental que a gente analise as nossas vidas e perceba o que lhe está tirando a sua potência, seu prana, a sua energia vital. Porque às vezes a gente fala, é só começar um exercício físico, mas tem gente que tem muita dificuldade. O que vem antes de não conseguir fazer exercício físico, que está lhe tirando a potência, que lhe impede de ter digamos, a envergadura mental de realizar aquele exercício, de começar uma academia, whatever, né? Qualquer coisa nesse sentido, assim. O que está lhe tirando a potência? Então, antes da gente ir na química, na bioquímica, a gente faz uma reflexão sobre o que lhe traz potência, o que lhe tira potência. É óbvio, às vezes a gente trabalha num lugar que é o meu trabalho que me tira a potência, mas eu não posso sair do meu trabalho porque ele me dá o meu sustento, é claro, é óbvio, né? Mas existem coisas adjacentes que também estão ali, que favorecem, e a gente não percebe, e a gente cai, né? A gente não percebe o que nos faz bem, que circula as coisas que não estão nos fazendo tão bem. Às vezes você não pode largar o teu trabalho, mas, sei lá, você fuma, você pode parar de fumar. Ou você, sei lá, tem uma relação difícil com as pessoas da sua casa, pode tentar melhorar essa relação com as pessoas. Então, é um conjunto multifatorial, né, que a gente trabalha, assim. Então, eu até coloquei aqui como melhorar isso. Eu já falei, exercícios, comer bem, dormir bem, lá, mas também perceber isso, fazer uma reflexão mental. O que lhe traz potência, o que lhe tira a potência, o que te dá gana, vontade de viver. Vai em direção a isso. Vai em direção ao que te traz vida, o que te dá potência. Só temos essa vida, né? Só temos isso aqui agora. O transcendental está lá em algum lugar que a gente não precisa nem comentar agora, mas o que a gente vive está na tua respiração, está no teu dia a dia. Então fica aí a reflexão para um outro momento, né? Então, continuando, sobre o controle dos estados mentais e ansiosos, agora falando sobre técnicas, né? Falando basicamente sobre técnicas mesmo. Existem várias técnicas para poder controlar a ansiedade, existem várias técnicas respiratórias, inclusive, mas a única coisa que você não pode fazer, digamos assim, é respirar profundo. Então, é bem comum que as pessoas falem, né, quando alguém está ansioso, fale assim, nossa, respira profundo, guria. Respira bem profundo, nossa, porque daí vai te ajudar, inspira bem grandão. Eu uso uma metáfora do fogo, né? Quando a gente vai acender um fogo, o que faz o fogo aumentar? É o oxigênio, é ar, você sopra, né? Você sopra no fogo, o fogo aumenta. É uma metáfora para o fogo que brota dentro de nós. Então, esse fogo, ele vai surgir, ele vai vir, e se você ficar estimulando o fogo, ele vai te queimar mais ainda. Então, como que a gente faz, por exemplo, para uma vela apagar? Você pode soprar, mas você pode colocar algo em cima dela para abafar isso e o fogo se apaga. Então, a gente usa essa analogia para trabalhar com alguns exercícios respiratórios, por exemplo, as retenções de ar. As retenções são exercícios os quais você inspira e segura, e ali a tua mente vai estar agitada, as regulações, o pH do sangue vai mudando e você vai começando a relaxar.
Então, é muito melhor que vocês façam trabalhos de retenção de ar ou de respirações alongadas do que fazer respirações profundas. Então, olha a dica aí já nesse momento. Vamos fazer uma prática rapidinha aqui do 4-6. 4-6 é inspirar em 4, exalar em 6. Se você já tem um controle legal da respiração, você pode fazer 4-8. Inspirar em 4, exalar em 8. Então vamos fazer o 4-6. 3 vezes só para vocês terem a experiência no corpo, tá? Então encaixa o corpo, encaixa o queixo. Vai respirar junto comigo aqui. Inspira 1, 2, 3, 4. Exala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira 1, 2, 3, 4. Exala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma. Inspira 1, 2, 3, 4. Exala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira e exala natural. E percebe que para exalar lento, você obrigatoriamente tem que usar o diafragma. Você tem que fazer um controle. É necessário. E esse controle que é o controle, é a chave aqui, né, a rédea que a gente usa, que vai impactar na tua mente, que consequentemente vai impactar nos estados ansiosos, tá? Então, fica uma dica de ouro aí para vocês, né? Alonguem a exalação. A exalação longa é a chave, além das retenções, para controles dos estados ansiosos, tá? Então, essas são algumas dicas de ouro aqui que eu tenho para vocês. Então, vamos dar sequência aqui sobre um pouco mais do que nós estamos falando. Um outro conceito que eu gostaria de trazer aqui é que às vezes a gente se sente com baixa energia e daí fala, mas eu respiro e tal, faço exercícios, e eu, mesmo assim eu sinto baixa energia. Então, aqui um conceito bem interessante para a gente aprender, que é sobre a questão de que o oxigênio não é o problema. Então, você não sofre por respirar demais, por respirar de menos, você sofre por respirar demais. Então, você respira muito, mas não com eficiência. O que nós queremos aqui é trazer eficiência e não respirar mais, tá? Esse é um conceito básico. Às vezes a gente acha assim, então eu estou fazendo exercícios respiratórios, eu tenho que puxar e exalar e fazer essa troca muito completa e potente, mas não é sobre isso, na verdade, que se trata de uma respiração eficiente. A respiração eficiente, primeiramente, que a respiração não acontece na narina e nem nos pulmões. A respiração acontece dentro da célula. É respiração intracelular. É ali que acontece a troca gasosa. É ali que o oxigênio se torna combustível dentro das suas células. Então, o que acontece? Perdão. O que acontece? A hemoglobina, né, molécula lá, as células hemoglobina vermelhas, elas carregam as moléculas de oxigênio e entregam essas moléculas para dentro da célula, faz a desassociação da molécula e ela é devolvida e entregue para a célula. Então é assim que funciona. E existe uma coisa chamada efeito Bohr. Efeito Bohr é isso, é a afinidade. Então imagine que a hemoglobina, ela fica apaixonada pela molécula de oxigênio. Elas ficam afim uma da outra, afinidade. E ela começa a rodar pelo sistema, sistema circulatório. As células precisam desse abastecimento que vai através dos capilares. Digamos que cada célula de hemoglobina ela está carregando 3 moléculas de oxigênio. E por ela ter uma grande afinidade, ela entrega apenas uma molécula de oxigênio
em cada célula. Vamos, né, trabalhar aqui didaticamente. O efeito Bohr diz que existe essa associação, existe essa afinidade e existe essa troca. Agora, como que a gente faz para a hemoglobina entregar as 3 moléculas de oxigênio ao invés de uma só? Tirar essa afinidade, diminuir essa afinidade da molécula com a célula da hemoglobina. Aí existe uma coisa chamada tolerância ao CO2. Quando a gente estava lá na pandemia, a gente usou máscaras e isso trouxe um efeito positivo, de certa forma, que foi aumentar a nossa tolerância ao CO2. Então, há uma intolerância ao CO2. Basta você inspirar e segurar com o pulmão cheio, você vai perceber que dura 10, 15, 20, 30 segundos, você já não aguenta mais. Por que tem gente que aguenta 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos? Porque essa pessoa tem uma tolerância ao CO2 maior. E essa tolerância ao CO2, aí que vem o pulo do gato. O CO2 vai ser a molécula, né, o papel-chave dele vai ser esse cara que vai ajudar a desassociar a molécula do oxigênio com a célula do sangue. Então, é o CO2 que vai ali e tira a afinidade das moléculas e faz essa troca. É o CO2 que é responsável por isso. Então, vai lá, o carrinho entrega uma só, o CO2 vem e, digamos, limpa o carrinho e entrega tudo. Quando você tem maior tolerância ao CO2, você tem uma melhor qualidade de entrega de oxigênio intracelular. Resumo da ópera. Quando você tem uma tolerância maior ao CO2, você tem mais CO2 no sangue, muda o pH do sangue e fica menos ácido. E isso propicia, facilita a entrega de oxigênio na célula. Então, olha que interessante, né? A gente aprender a ter mais tolerância ajuda demais a gente a ter uma qualidade maior de respiração. O CO2 é um vilão, né? A gente acha, tem que o CO2 a gente elimina, né? A gente fala que a gente inspira oxigênio e exala CO2, mas não é tão correto assim. O CO2 faz parte do processo da respiração dentro da célula, né? Olha que interessante. E como é que a gente treina a tolerância? Com as retenções de ar, com as retenções, com os pranayamas. Pranayama, como eu falei lá no início, é exercício de retenção de ar. Então, às vezes a gente faz uns exercícios respiratórios, só a respiração, isso é um exercício respiratório. Para ele se caracterizar como um pranayama, ele tem que ter algum tipo de retenção, seja ela durante o exercício ou ao final do exercício também. Mas é importante que haja retenção de ar para a gente poder dizer que estamos fazendo pranayamas. E as retenções de ar são a principal chave que a gente tem aqui para poder aumentar a tolerância desse CO2. Então, né, os yogis lá não sabiam nada disso, não tinha nenhum estudo clínico controlado para falar sobre isso, mas eles sabiam empiricamente, eles conseguiam perceber dentro deles que os exercícios respiratórios que eles faziam melhorava a qualidade de vida e qualidade mental deles. A gente está falando de fisiologia, mas isso impacta a tua mente diretamente, né? Impacta 100%. Vamos fazer um teste aqui agora. Quero fazer um teste com vocês. O teste é quanto tempo você consegue aguentar de pulmão cheio e quanto tempo você consegue aguentar de pulmão vazio. O detalhe, a única regra que eu vou pôr aqui, você vai inalar ou exalar, dependendo do exercício que a gente for fazer, você vai mudar, né? Você vai parar com a retenção antes de se tornar insustentável. Então a gente, né, segura o ar e daí começa a se tremer e tal. Não deixa chegar nesse ponto. Antes, quando você começou a sentir a necessidade de respirar, você inspira profundo e exala profundo, tá? Inspira e exala. Não deixa chegar lá nos limites, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou contabilizar aqui para nós 30 segundos, cada um dos processos de inalação, retenção de pulmão cheio e retenção de pulmão vazio. Você vai, se você sustentar os 30 segundos, ótimo. Se você não sustentar, você inspira e exala e aguarda o próximo momento, tá? Não se julgue se você não aguentar muito tempo, é muito natural que a gente não tenha muito controle sobre isso, não somos ensinados, não precisa se julgar. Vamos fazer o primeiro teste de pulmão cheio.
Então agora encaixa teu corpo, solta o ar dos pulmões, inspira e segura o ar. Segurou. Vamos tentar ficar 30 segundos. Se não aguentar, solta o ar sem problema. 10 segundos. 3, 2, exala. Boa. Se você conseguiu 30 segundos, parabéns, legal. Já é um bom começo, né? O ideal é que a gente consiga ficar pelo menos 1 minuto, ou 40, 50 segundos. São coisas que vamos treinando. E agora vai ser o mais difícil, de pulmão vazio, né? De pulmão vazio, vocês vão perceber que é bem mais complexo de realizar. Então, na exalação, vai tentar ficar sem ar. Vamos tentar 30 segundos. 30 segundos é muito tempo, tá? Muito tempo. Se você conseguir, parabéns. Se você não conseguir, não tem problema nenhum, não precisa se julgar. Inspira. Exala, tira o ar dos pulmões e sem forçar, só tranca e segura sem ar. 30 segundos já é um tempo muito grande. Não se julgue. Já foram 15 segundos. 20 segundos. 5, 4, 3, 2, inspira. Completo. Exala, respiração do vaso, esvazia o vaso. Boa. Devagar pode abrir os olhos. E ali a gente pode se surpreender positivamente ou não sobre o nosso corpo, né? Olha só, consegui os 30 segundos, que legal. Ou não consegui nem 5 segundos, já começou a me dar o desespero. Tudo certo, gente, porque não somos ensinados a trabalhar isso. Então, o que que a gente faz nas práticas de yoga? A gente treina essas coisas, né? A gente treina retenções de ar, a gente treina, inclusive, as respirações dentro das posturas, como que a respiração se comporta dentro da postura. E as retenções de ar, elas são fundamentais para a gente tanto trabalhar essa questão das tolerâncias e da melhora da qualidade da respiração, quanto do trabalho da mente. A mente está super envolvida com a respiração. Então, já no final ali eu vou trazer uma fala sobre isso, mas já vamos maturando essa ideia de que não existe muita desassociação entre a mente e a respiração, tá? Então vamos dar sequência aqui para a gente finalizar o nosso workshop de hoje. A gente vai fazer um, um, uma prática, né? Uma prática de respiração. Eu trouxe aqui 3 respiratórios para a gente fazer, tá? Vamos fazer 3 respiratórios para encerrar. Um deles é chamado de bástrica ou a respiração do Foley. Eu não cheguei a falar, mas, né, trazendo agora, existem uma categoria de respiratórios que são as respirações rápidas, respirações de ativação. Então, quando a gente falou lá sobre as narinas, narina esquerda ou narina direita, a gente falou de energias de recolhimento e energias de ativação. Energias de recolhimento estão envolvidas com a respiração pela narina esquerda. Energias de ativação estão envolvidas com a respiração pelo nariz direito, lado direito. E a ativação também está relacionada com as respirações de hiperventilação, são as respirações mais rápidas, como essa que eu vou falar para vocês, a bástrica. O que que a bástrica faz? A bástrica é uma respiração excelente para a gente desintoxicar o corpo, trabalhar a ativação muscular do diafragma. Ele também trabalha essa coisa da ativação da entrega do oxigênio, da oxigenação no corpo. Então, uma excelente respiração. E
trafega no oposto do que estamos falando, das respirações calmas e tal, mais lentas, ela é rápida. Então, como que funciona a bástrica? A bástrica é um exercício onde você vai fazer esse movimento aqui abdominal. Lembra que eu falei? Quando você inspira, a barriga vem para frente. Quando você exala, a barriga vem para dentro. E agora, nesse exercício, a gente vai concentrar a energia e a atenção nesse ponto da barriga. É aqui, ó. E o que que você vai fazer? Quando você inalar, você joga para frente. Quando você exalar, você puxa para dentro. Mas isso de uma maneira mais rápida. Qual que é a velocidade? Mais ou menos essa. É um fole. Aqui atrás eu tenho um harmônio. O harmônio é um instrumento onde você aperta ele e daí o som sai. E é um fole. Já viram gaita, né? A gaita, ela faz assim. O ar sai, o trabalho do ar é para dentro e para fora. Nos dois trabalhos você está trabalhando o ar. E é a mesma coisa nesse respiratório. Nos dois trabalhos você está fazendo, carregando a respiração, tanto que vocês conseguiram escutar muito bem, né, o barulho da minha respiração, porque a gente vai carregar ela. Porém, você vai carregar aqui. Aqui você tenta relaxar o máximo possível, e a ideia é não fazer muitas caretas, né? Relaxar o rosto. Relaxa o rosto, deixa rolar a respiração. A gente vai fazer 20 vezes, só para vocês sentirem. O que que vocês busquem fazer nesse exercício? Tentem inalar e exalar a mesma quantidade de ar, ou seja, puxar a barriga para dentro e jogar ela para fora, mais ou menos no mesmo nível. Como que faz isso? Daí é uma coisa muito pessoal, você vai perceber isso durante o exercício. Se você respirar mais ou menos, de alguma forma, talvez dê uma leve tontura. Se isso acontecer, você respira natural, tá ok? Só para e respira de boa, não força. Mas o que que nós vamos fazer para ser um pranayama? A gente vai fazer essas 20 compressões abdominais e ao final eu vou falar para vocês soltarem o ar dos pulmões e a gente vai ficar uns 10 segundos de pulmão vazio. Aí a gente vai aplicar a retenção de ar ao final do exercício, tá? Para se caracterizar um pranayama, tá bom? Então acho que podemos começar. Encaixa teu corpo, encaixa a sua melhor postura. Lembra do fole com a barriga. No início vai ser um pouquinho forçado, não tem problema, mas é importante para a gente fazer e pegar essa conscientização dessa região. Na exalação começaremos. Inspira, começa. 3, 2, 1. Inspira profundo. Exala todo o ar dos pulmões. Segura sem ar. Segura. 5, 4, 3, 2, inspira. E exala devagar, sente o teu corpo, toma um instante. É fundamental que nos exercícios respiratórios você esteja presente no anterior, no momento anterior, a mesma conduta, durante o exercício e no pós-exercícios, nos instantes seguintes, é fundamental você perceber para onde vai a tua mente, para onde vai o corpo, quais as sensações, e de uma maneira não sem reação. É a observação, você não reage àquilo, você não faz. É muito comum, eu vejo nas aulas as pessoas fazem, "Ah, meu Deus, nossa, tem que controlar isso e tentar só sentir, tentar não fazer careta e tal, porque aí a gente vai ganhando envergadura e vai ganhando extensão da mente para poder não reagir tanto às coisas no cotidiano, na vida, fora dos planetas, ganhando outras lições. Vão apresentando. Podem abrir os seus olhos, muito bem, tá? Como se sentiram, né? Mais fortes, mais intensos, deu tontura.
Esse exercício, então, essas práticas respiratórias mais intensas, é muito legal da gente fazer durante o período do dia, porque eles funcionam como um estimulante. Então é um café. Eu brinco que é mais efetivo do que café, porque você aciona uma coisa muito dentro, intracelular. Contando rapidamente aqui uma história, um amigo na época da pandemia, ele estava fazendo aulas comigo e ele usava o oxímetro e ele um dia percebeu que ele estava lá com 94, 95% de oxigenação, o que é muito baixo. Aí ele resolveu fazer um exercício respiratório, que é o próximo exercício que nós vamos fazer aqui agora. E ele fez o exercício, ele fez o Bástrica também, que nós fizemos aqui agora e tal, e ele botou o oxímetro e foi para 99, né, que já é muito legal, já é adequado. Ele fez a mensuração disso no final do dia também. Ele fez de manhã o exercício e ele mediu depois no final do dia. E ele estava com Covid. E a oxigenação dele não diminuiu, manteve-se em 99%. Então, quando ele me passou esse feedback, eu falei, puxa, olha só que legal, se a gente pudesse fazer um estudo controlado com 500 pessoas e jogar isso né, na faculdade ali, num mestrado, a gente conseguiria comprovar que as respirações têm um efeito duradouro, né? A gente consegue usar esses pranayamas e fazer o teu dia ser melhor. Você faz de manhã e você melhora a qualidade do teu dia todo, tá? Então, isso é uma coisa que eu posso dizer empiricamente, não posso comprovar cientificamente ainda, mas posso dizer empiricamente que funciona. Dito isso, a gente vai para o próximo exercício, que é o Nadi Shodhana. Nadi Shodhana é a respiração alternada. Eu falei das narinas, né? Narina esquerda, narina direita. Agora a gente vai separar as narinas. A gente vai inalar pela narina esquerda, tampando a direita. Você vai usar o polegar aqui para tampar. A gente vai inalar pela esquerda. Aí você usa a unha do dedão, tampa a narina esquerda e vai exalar pela direita. Aí você vai inalar pela narina que está aberta, que é a direita. Vai tampar a narina direita, exalar pela narina esquerda. Inspirar pela esquerda, tampar, exalar pela direita, inspirar, tampar. E aí você vai fazendo esse ciclo aqui, né? Fica uma forma triangular, uma onda, sobe e desce. Inspira por uma, exala pela outra. Inspira pela que exalou, inala, exala pela outra. E aqui esse é um exercício, a gente falou sobre os nadis, isso é um exercício de regulação dos teus hemisférios. Tua porção masculina e feminina, solar e lunar, a gente quer unificar equanimidade entre as parcelas. A gente não quer exacerbações, a gente quer, na hora que precisamos estar em ação, agirmos, na hora que precisamos estar em repouso, repousarmos. Então é simples, é uma regulação. Vamos fazer essa regulação aqui agora. Alguns poucos casos, né, poucos momentos. Não é uma aula de pranayamas hoje, é um workshop para trabalhar, para vocês terem um pouco, né, dessa substância, desse ensinamento. Se vocês tiverem interesse em saber mais, eu dou aulas regulares, tanto de respiração, às sextas-feiras de manhã, quanto aulas de yoga completas, né, com os exercícios e tal, todos os dias da semana. Tá? Então, quem tiver interesse, daí depois me dá um alô para a gente aprofundar mais sobre esses exercícios e sobre todo mais, né? E vamos fazer esse pequeno momento para poder entender essa regulação das narinas. Então, você vai trazer o polegar da mão direita sobre a narina direita, solta o ar pela boca, inspira pela narina esquerda. Tampa a narina esquerda e exala pela direita. Inspira pela direita. Tampa a direita e exala pela esquerda. Inspira pela esquerda. Exala pela direita. Inspira pela direita.
Exala pela esquerda. Inspira a esquerda. Exala a direita. Inspira a direita. Mais uma vez. Exala. Mais uma vez. Exala. Desce sua mão. Inspira natural. Percebe que algo já acontece, né? Algo já muda, alguma coisa já flui de outra forma, algo já floresce. Então essa equanimidade das polaridades aqui é muito interessante da gente trabalhar, é muito legal da gente trabalhar, porque a gente não enfatiza nenhum dos lados, né, a gente equanimiza, traz tudo para uma central. E agora, para finalizar o nosso exercício, a gente vai fazer um exercício bem simples chamado Samavriti, onde nós vamos trabalhar a retenção de ar de pulmão cheio e a retenção de ar de pulmão vazio, tá? Então, as duas retenções de ar, de pulmão cheio e de pulmão vazio. Como que vai ser? Encaixa teu corpo. Boa. Serão 4 segundos de inalação, 4 segundos de todos os processos de retenção de pulmão cheio e de pulmão vazio. Então, encaixa o corpo, solta o ar. Junto comigo, inspira 1, 2, 3, 4, segura. 1, 2, 3, 4, exala. 1, 2, 3, 4, segura sem ar. 2, 3, 4. Mais uma vez, inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Exala. 1, 2, 3, 4. Segura sem ar. 2, 3, 4. Mais uma vez, inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Exala. 1, 2, 3, 4. Segura sem ar. 1, 2, 3, 4. Respiração nasal. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Exala. 1, 2, 3, 4. Segura sem ar. 2, 3, 4. Última vez. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Exala. 1, 2, 3, 4. Segura sem ar. 2, 3,
4. Respira natural, olhos fechados. Percebe a qualidade da tua mente. Percebe a qualidade dos seus pensamentos. A qualidade dos seus pensamentos está intimamente ligada com a qualidade da sua respiração. A sua mente e a sua respiração são indissociáveis, como leite misturado na água, água misturada no leite. São indissociáveis. Não tem como você perceber onde começa um e termina o outro. Então, com essa sensação que se desperta, com esse revelar dessa verdade sobre nós mesmos, nós agora abrimos os olhos e encerramos esse momento com essa fala sobre a união da respiração com os estados mentais, com fadiga, com aceleração. Então aqui a gente percebe que nesse workshop percebemos que, as a sua respiração e a sua mente, elas andam lado a lado, andam juntas. O seu corpo é uma inteligência, um organismo vivo, completo, cheio de vida e cheio de manhas que você pode adquirir. Você consegue muito modular os seus estados, modular a sua vida, a qualidade de vida, através dessas práticas, através do yoga, através da meditação. Isso que nós só estamos em um dos pilares, né, a gente só está falando de respiração. Eu não entrei ainda sobre asanas, eu não entrei ainda sobre a meditação, que são temas que a gente vai abordar no nosso curso de formação. Então, tem 2 pessoas aqui, né, que vão fazer o curso, estão no workshop, então vocês tiveram digamos, uma amostra grátis do que vai ter lá no nosso curso. Espero que tenha sido bacana e, né, uma demonstração. No curso a gente vai aprofundar mais todas as questões que foram faladas aqui mais superficialmente, no curso a gente vai aprofundar muito mais e vamos praticar muito mais a questão das tolerâncias, das retenções de ar. Então, assim, falando agora, pegando o gancho sobre o curso, é um oferecimento, esse workshop é um oferecimento do curso de formação, o qual eu faço parte. Nesse curso existem mais 2 professores que são, regentes do curso e mais 6 professores que são professores convidados. A gente vai trabalhar, durante 10 meses, sempre no último final de semana de todo mês, uma imersão, um retiro mesmo, das 8 da manhã até as 6 da tarde, com 1 hora e meia de almoço. E esse curso é um curso que serve tanto para quem quer se tornar instrutor ou instrutora de yoga, para fazer, entregar isso para o mundo, mas também para quem quer conhecer as técnicas que nós passamos, quer aprender, melhorar a qualidade de vida. Então a gente dividiu o curso em 2: aprofundamento e formação. Aprofundamento para quem quer saber mais, aprender essas técnicas, usar essas técnicas, e formação para quem quer se tornar um instrutor ou uma instrutora e aplicar isso, entregar isso para o mundo também, que é uma dádiva poder entregar isso para o mundo. Esse curso pode ser realizado de 2 formas, tanto no online quanto no presencial. Quem é de fora pode fazer no online, ou vir para cá também fazer presencial, ou quem é de Curitiba fazer no presencial. Ele acontece em Curitiba, no Bud Yoga, um espaço maravilhoso, lindo, super energizado. Acontece em cursos de formação lá há mais de 20 anos. Existe uma outra escola de yoga que fazia, cursos de yoga lá também, então é um espaço maravilhoso, super energizado. E, enfim, então eu convido vocês a participarem do curso. Para quem está aqui no curso, a gente vai dar nesse workshop, a gente vai dar um desconto de 10% no valor total do curso, tá? Quem quiser fechar com a gente aí, a gente pode fazer esse desconto, que é um incentivo para vocês poderem fazer, participar da prática anual com a gente. E
Eu abro agora, claro, também, obviamente, eu tenho aulas regulares de yoga, como eu havia comentado, aulas regulares de yoga e meditação. Quem está no curso vai ter direito a fazer 2 aulas por semana comigo, na segunda e na quarta-feira, às 19 horas. E para quem tiver interesse de fazer, aprofundar, fazer aulas comigo, eu dou aula de segunda a sexta-feira. Tem horário de manhã, horário à noite e horário à tarde também. Então, para todos os horários, para quem quiser. E agora eu vou abrir para quem tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira fazer, falar, alguma informação, se ficou alguma dúvida, alguma sugestão. Estou aberto aqui a vocês, né? Se quiserem comentar alguma coisa também, fiquem à vontade. Vocês estão. Oi, Ana, pode falar. Ei, vamos falar. Eu te fiz uma pergunta, eu acho que aí depois talvez você possa dar uma olhadinha. No chat aqui, claro, claro. Tem duas, tem a minha e eu acho que de uma outra pessoa também, Perfeito, perfeito. Vamos tá? ver aqui. Deixa eu ler a pergunta aqui. O que é ativado ou quais os benefícios das retenções com o pulmão cheio e com o pulmão vazio? O que é ativado? Ativado no sentido O da que que a gente estimula? Tipo, eu digo assim, pulmão vazio, introspecção, maior foco, pulmão cheio, a gente mexe com coisas diferentes nessas retenções? mexe com coisas diferentes. As retenções de pulmão vazio são, no caso da tolerância do CO2, as retenções de pulmão vazio são ótimas para a tolerância de CO2. Melhores do que de pulmão cheio, mas de pulmão cheio também ajuda. Agora, nos termos do yoga, trazendo para o yoga, pulmão cheio é fogo, é calor. Então, quando a gente faz retenção de pulmão cheio, a gente quer trazer energia prana para o corpo. Pulmão vazio, você quer esvaziamento mental. É a mesma lógica de encher, né? Encher, a gente vai se encher de energia, e esvaziar, a gente também vai esvaziar a mente. Lembra das indissociações, né? Não dá para dissociar a mente da respiração. Então é a mesma lógica. Quando a gente faz retenção de pulmão vazio, você está trabalhando mais recolhimento. E de pulmão cheio, você está trabalhando mais ativação Tá. mental, muscular, etc. e tal. Então, acho que essas seriam as duas diferenças. Mas o ideal é a gente trabalhar as duas. Tá. E só para finalizar, você disse que tem duas pessoas que vão fazer o curso, né? E tem mais duas que estão aí, eu não sei se irão ou não. Então, eu só queria deixar acabei participando aqui, eu fiz parte da primeira turma de formação deles, e para os que já estão inscritos, assim, sem demagogia nenhuma, né? Sem puxação de saco, é o que eu realmente acho. É um curso que escolham vocês, né, fazer a formação para dar aula ou para conhecimento, é um curso que, assim, com certeza muda a vida, muda a forma como a gente enxerga o nosso corpo, como enxerga o yoga, como enxerga as relações, assim, eu acho que são aqueles cursos para a vida, independente do que vocês vão fazer depois com ele, é um passo, assim, adiante que a gente tá dando. Então, tenho certeza que os que estão inscritos fizeram uma excelente escolha e os que estão na dúvida, eu acho que vale muito dar aquele passo de dar o crédito e fazer. Assim, é o que eu penso, de verdade mesmo. Obrigado, Ana. Obrigado demais, assim. Tá? Você não tinha me Obrigado. pedido para dar minha opinião, mas eu acho que não dá para passar aqui sem falar, porque às vezes a gente pensa, né? Ai, o investimento, o tempo, outras coisas, assim, fecha, vão de coração aberto, cabeça aberta, que os benefícios vêm ao longo, assim, com certeza absoluta. Ah, obrigado demais, hein, Ana? Obrigado mesmo. Assim, ó, a gente não foi combinado, hein? Eu juro. Não, não mesmo, Não mesmo foi mesmo. mesmo, não foi mesmo. Eu nem sabia que a Ana vinha. Ai, ai. Massa, obrigado, Ana, pelo seu relato. Que massa, massa demais. E é vitalício, né? Porque daí a gente ficou 3 anos atrás, trabalhamos juntos e estamos aqui ainda juntos, trabalhando.
né? Você está revendo Faço as conceitos que aulas você das já viu. sextas, que é, né, que são os Isso. pranayamas e meditação, assim, acho que super válida essa, isso daqui, assim, é bem isso, assim, é aquela quando você vai numa sorveteria, eles te dão uma colherzinha para experimentar. E você fala, ah, eu quero mais, né? É. Vale experimentar esta aula à parte também. Massa, Ana. Obrigado E demais, vamos viu? que Obrigado. vamos, e que tenham Vamos. mais coisas aí que você sempre faça mais, assim, porque a gente está junto. Vou fazer, pode deixar. Esse ano promete ter. Eu quero fazer mais workshops, estudos de livros. Assim, a gente vai. Vamos embora, né? Vamos trabalhar, porque esse caminho do yoga, o caminho da meditação, o caminho do autoconhecimento, ele não acaba, né? Ele não tem um ponto final, né? Exato. Ele é um caminho, ele dá a volta ao mundo, ele vai até a Lua, ele invade outros planetas. Então a gente não tem como chegar e falar, não, agora eu sei. Não, com É a certeza. metáfora da ilha, né? A ilha da ignorância. Quanto mais a gente sabe, mais aumenta o espaço de terra, ou seja, mais contato com a ignorância nós temos, né? Quanto mais eu sei, menos eu sei. Então, É. e essa é a beleza da história, essa é a beleza disso tudo, assim, né? E o Então, que seja um curso, eu caminho acho que é próspero e ele que longo. desperta isso, né, Felipe? Quando a gente faz o curso e entra um pouquinho mais, assim, que dá essa vontade de mais, assim. Então, por isso que Com acho que certeza. vale, porque Não, se é eu isso aí. conseguir, na minha van, ignorância, trazer para vocês um pouquinho da vontade de ter esse estudo a mais, eu já ganhei, já posso bater, né, dar check, double check na minha vida, consegui, deu certo, assim, né? Eu consegui, pelo Legal. menos, instigar vocês a isso, né? Deixa eu só dar uma olhadinha na próxima pergunta aqui. É uma dúvida. A respiração de fogo que fazemos nas práticas em algumas aulas, ela pega apenas essa parte de cima da respiração? Não, Andrei. A respiração de fogo, ela vai trabalhar bastante o diafragma. Então, a gente aprende a dar pulsos abdominais, isso quem está no curso vai aprender também, a trabalhar pulsos abdominais do diafragma, da musculatura que envolve o diafragma, né? Para poder trabalhar a parte baixa. Então, você ativa os 3 estágios da respiração, não é só a parte baixa, não. Apesar de ela ser mais curta, porque, obviamente, você é diferente de. É bem menos ar, né? Mas você acaba trabalhando as 3 instâncias, porque você trabalha o diafragma também, tá bom? Ah, legal. Massa demais. Massa. Mais Percebi alguma dúvida de vocês? no segundo exercício ali, eu percebi isso, né? Que a gente fez ali com a mão no abdômen ali, eu já percebi que realmente não era só a parte de cima, a gente trabalha puxando através do diafragma, né? Mas legal, obrigado. Isso. Bom demais, Andrei. Massa demais. Vamos voltar com as práticas, né? Que legal. Seja bem-vindo de volta. Online de E vambora, vambora. E é isso, gente. É isso que eu tinha para entregar para vocês aqui hoje. Espero que tenha sido de valia para vocês. Vocês possam ter aprendido alguma coisa, sentido um pouquinho da essência do que vai acontecer no curso. Essa é a minha maneira de entregar, esse é o jeito que eu dou minhas aulas. Espero que tenha sido legal, mas estou super aberto a críticas, a ideias também, o que vocês sentirem no coração. Os meus ouvidos estão abertos a vocês. Muito obrigado demais, muito obrigado a todo mundo, de verdade, é uma honra estar aqui. E a gente se vê, para quem vai fazer o curso, nos vemos no curso. Para quem faz aula comigo, nos vemos nas aulas. Para quem eu não vou ver mais, um beijo no coração de vocês, que todo mundo fique bem. Valeu, gente.